na verdade, a filha dela, não estavam presentes aqui no encontro passado, né? Nós tivemos aqui uma aula introdutória, na verdade, nós conversamos um pouco, né, sobre a Libras e alguns outros aspectos muito importantes dentro desse contexto aí religioso. E hoje nós trouxemos um tema que também é muito importante para vocês, para compartilhar com vocês um pouco, que é a questão dos verbos. Os tipos de verbos na Libras. Como que a gente utiliza esses verbos? Já que verbo é uma categoria tão complexa no português e na Libras é a mesma coisa, tem a mesma dificuldade, o porquê que eu tenho que entender os tipos de verbos que existem na Libras? Eu preciso decorar essas listas? Eu preciso entender qual verbo pertence a qual categoria? Não, a princípio não. Por quê? Porque a Libras, eu vou desenvolvendo o meu conhecimento a partir do uso da língua, desse contato com o falante, né, com o fluente, outra pessoa fluente, com o surdo. Eu vou entendendo esses tipos de verbo e de que forma que eu devo aplicar para facilitar essa comunicação, para facilitar o discurso com o surdo. E antes de começar, eu só queria perguntar aqui para Elisângela qual o sinal dela, se tem contato com o surdo e de onde que ela é, para a gente conhecer melhor. Fala para nós, minha querida. Oi. Sou de Santa Cruz do Rio Pardo. Ótimo. Qual estado? São Paulo. São Paulo. Legal. Que ótimo, glória a Deus. E o seu sinal? Faz uma pinta que eu tenho. Ótima, pintinha Elisângela. Maravilha, querida. Ótimo. Duda tá aí no contato de Jaqueline. Ela é uma amiga nossa, né, vizinha daqui, e ela tá começando hoje no aprendizado da Libras, né, vai mergulhar conosco aí, vai emergir. Ela tem uma missão aí com o SUS muito bonita e a gente vai trabalhar com isso. Então, pessoal, todos nós que estamos aqui do contexto, né, religioso ou não, independente disso, é importante que nós entendemos o uso da língua em si, né? Cada um de vocês, quem já atua na igreja como intérprete, né, que já tem uma caminhada de estudo, ou quem ainda não atua, ou quem está iniciando hoje, é muito importante que nós entendemos esses aspectos, como que o surdo consegue perceber, como que nós precisamos construir esse discurso, ou essa frase, ou essa sentença, para que ele consiga entender com clareza. E aprender sobre os verbos vai fazer total diferença na nossa sinalização, no nosso aprendizado da Libras. Porque no momento da aplicação do verbo, onde que eu vou aplicar esse verbo? É no início da frase? É no final da frase? Como que eu vou fazer? É um verbo direcional ou não? Então, tudo isso a gente vai conversar um pouco aqui de uma forma mais leve, né? Tem alguns aqui que estão no nível básico, outros são já mais fluentes, mas essa troca de conhecimento, todo mundo vai praticar aqui hoje. Trouxe aqui bastante exemplos e frases para todo mundo praticar um pouquinho. Tá bom, meninas? Para a gente aprender uns com os outros. Importante essa construção. Então, o que é importante para a gente iniciar entendendo? Entendendo que a questão gramatical da Libras, eu vou aos poucos me apropriando, né, desse conhecimento da gramática. Eu preciso ler sobre isso, eu preciso entender como que funciona a língua e ir percebendo essa gramática, como que ela é utilizada aí aos poucos. Aí, à medida que vocês quiserem falar, pode levantar a mão, pode abrir a câmera, tá bom? Que eu vou acompanhando aqui um rascunho para mim não me perder. Eu trouxe aqui, mas a gente vai deixar para o final, um vídeo em Libras que é muito importante, que a gente possa fazer uma reflexão. Eu vou passar agora para vocês verem, é bem rapidinho. Essa reflexão, gente, por que ela é imprescindível? Por que eu preciso aprender Libras? Porque muitas vezes nós temos o surdo em toda parte da sociedade. Todo lugar você encontra uma pessoa surda. E às vezes você vê o quanto aquela pessoa é segregada daquele ambiente. Por exemplo, enquanto você está ali na tradução na igreja, é uma coisa. Mas e quando sai em outros ambientes que o surdo está e com a família? Será que ele tem acessibilidade? Como que é o mundo, essa comunicação? E para isso nós estamos aqui hoje, para entender que isso é a valorização de um ser humano, né? É dar para ele o direito de comunicação, de acesso à informação. E isso requer de nós uma dedicação, porque o aprendizado de uma língua é complexo,
precisa de prática, precisa de treino, precisa de envolvimento da nossa parte. Mas, ao mesmo tempo, dizer para vocês que é simples. Cada novo sinal, cada novo contato que você tem com o surdo é muito prazeroso, esse aprendizado, né? E é algo que fica para a nossa vida. Então, esse vídeo é para vocês refletir como que os surdos se sentem no meio da sociedade, desde a criança até o idoso, como que ele se sente e qual é o seu pensamento sobre isso? Qual é a sua postura diante da inclusão, da acessibilidade comunicacional para essas pessoas surdas? Por que que você está aprendendo Libras hoje? Qual o seu interesse de aprender? Será que o que você está fazendo é para contribuir com a vida de outras pessoas? Né? O que você tem a contribuir, qual a sua missão de vida. Então, é só para a gente fazer uma reflexão muito rápida e aí a gente entra na nossa prática para conversar um pouquinho sobre os verbos, tá bom, meus queridos? Eu vou mostrar aqui para vocês e aí eu quero saber o que vocês entenderam, se vocês já se sentiram assim e qual é esse sentimento? Será que o surdo, como que ele se sentiria se estivesse por essa situação? Espera aí que o vídeo já começou. Ele é bem rapidinho, a gente vai assistir aqui, que eu sei que vocês estão todos aí descontraídos, vai ser uma noite maravilhosa, e ao final todo mundo vai sair daqui sinalizando. Deixa eu maximizar. Começar. Já imaginou como você se sentiria numa situação como essas? Relatos como esses acontecem todos os dias, mas ainda temos tempo de mudar isso. A vida diária de uma pessoa surda é ser resistência. E para ocupar o nosso lugar na sociedade, ter visibilidade para nossa língua e cultura, nessa luta, a energia não pode ter limites. Todos vivemos na mesma sociedade. E por isso a palavra empatia é importantíssima e muda tudo para melhor. Sejam resistência. O futuro se constrói agora.
Maravilha, meus queridos. E aí, o que vocês acharam? Será que essa situação acontece, Leila, Elisângela, Lilian, Robson? E aí, me fala aí, Duda, vocês acham que acontece essa situação? Vocês já presenciaram com o surdo essa situação? E aonde? Quem quer falar para nós que tem contato com surdo? Pode falar, Duda. Eu já presenciei isso na escola muitas vezes, porque tinha 2 meninos surdos, um era de uma sala, outro era de outra, e muitas vezes eles eram deixados de lado pelos outros porque eles não conseguiam, porque ele não conseguia se comunicar com os outros. Verdade, isso acontece o tempo todo, gente, na igreja. Gente, isso é tão complicado. Às vezes são coisas simples que a gente não percebe que a pessoa está sendo deixada de lado, né? Duda falou aí na escola, isso aí é constante. E na igreja, vamos refletir. Será que também os surdos não são deixados de lado? Será que são pessoas que não participam, por exemplo, do momento da testemunhança, que é o momento de contar a experiência, né? Ou de pedir um hino, ou de orar, ou de ter a oportunidade de expressar ali também? Será que nós estamos incentivando eles, explicando que eles tenham direito, que eles estão ali como os ouvintes, que eles são livres para servir, para louvar a Deus, né? Nós temos que fazer essa reflexão enquanto intérprete, né? Enquanto cristão, como que está sendo essa inclusão dos surdos dentro da nossa igreja, dentro da nossa sociedade? Está havendo essa inclusão de fato ou não? Vocês que são intérpretes aí da CCB, a Leila, a Elisângela, não sei se já é intérprete. Eu ainda não. Ainda não, mas vão ser. O irmão Robson, que é cooperador da igreja e está lá junto com o surdo. Vocês têm incentivado esses surdos a participar, a ir lá na frente, a mostrar que eles também são participantes daquele grupo, que eles podem, né, participar desse culto, louvar a Deus. Há uns dias atrás, e a gente vai falar muito do contexto religioso, Duda, mas é bom que você também vai aprendendo, porque a gente está aqui um grupo, né, bem focado nisso. Uma vez eu explicando para a surda sobre a importância da oração, e ela perguntou, até falei com vocês, mas será que Deus, ele percebe a oração do surdo também? Ele sabe Libras? Será que dá para me orar em Libras? Ele vai perceber? Gente, isso é incrível. Às vezes a gente pensa que não, mas eles têm essa dúvida, né? Se Deus ouve eles mesmo, vê eles essa oração linda, se recebe, isso é muito sério. Às vezes parece coisa simples, mas não. A gente precisa falar isso para eles. Isso é uma forma de incluir, de integrar eles. Quando a gente fala dessa exclusão que mostra nesse vídeo. Outro detalhe, às vezes a gente precisa explicar para eles, quando Deus opera um milagre na sua vida, você precisa contar isso para todo mundo ver, para todo mundo crer em Deus e saber que também o surdo é igual, opera igual. E aí eles falam, mas como? Será que as pessoas vão acreditar? Gente, isso dói, às vezes dói a gente ouvir isso. Mas será que as pessoas vão entender? Mas como assim? Falei, tem a interpretação, a tradução e a interpretação lá na frente, vai junto com você. E, infelizmente, gente, como é um processo difícil, Duda, você dá a voz para o surdo, que na verdade a gente fala a interpretação direta de Libras, você interpretar para o português é difícil, é complexo, porque às vezes você tem pouco contato com o surdo. Então, quando você tem muito contato, você já está ali acostumado com a sinalização dele, é fácil. Mas se você encontra ele às vezes só no culto, é mais pesado. Quando ele fala assim, eu acho que eu estou sentindo testemunhar, você já começa a tremer. Mas você vai explicar o quê? Você vai falar o quê? Fala para mim. Gente, aqui na minha cidade tinha uma surda que todo dia, todo culto que ela fosse, ela levantava e queria testemunhar. E era muito longo o testemunho. Aí os intérpretes ficavam com tanto medo, ela não avisava nada. Ela já levantava e ia. E aí chegava lá na frente, ela fechava o olho para ninguém falar nada com ela, para andar rápido ou devagar, fechava o olho e sinalizava olhando para a igreja, não queria nem saber se o intérprete estava fazendo ou não. Então era uma situação difícil, a gente sempre conversava com ela, aconselhava. Mas assim, a gente precisa incentivar essa inclusão na igreja, que ele vá à frente, que ele conte, agradeça a Deus, que conte os milagres que Deus fez na vida deles, né? E a gente treine para isso, porque é algo pesado, é difícil, mas precisa ser uma coisa maravilhosa
para que todos percebam que o surdo também tem essa capacidade. Porque, por exemplo, se ele está lá contando uma obra perfeita, enorme, e aí eu estou aqui catando as palavras e os verbos, não estou nem conjugando, ele pegou, ele voltou, ele abriu, ele sonhou. Gente, é muito feio. O que vai parecer para as pessoas que estão ouvindo? Aquele surdo não tem capacidade. Que estranho, como que aquele surdo comunica, coitado? Então, assim, a responsabilidade é nossa, né? Assim como essa tradução em Libras para o surdo entender a palavra com perfeição, com toda a virtude, com todo o contexto, também os testemunhos deles. É responsabilidade nossa treinar. E para isso, hoje, eu estava assistindo, né, uma palestra de um surdo explicando como que é importante o aprendizado da Libras, como que ajuda vocês nessa questão da memória, no raciocínio, para que vocês tenham agilidade, mas como estudar, como é que vocês vão aprender Libras mais rápido, como que vocês vão ajudar um surdo de forma mais fácil, né? E aí ele explicava de uma forma que eu achei bem interessante. Ele falou assim, que para nós, enquanto intérpretes ouvintes, treinarmos isso antes, né? Para facilitar essa comunicação, que a gente fizesse duas formas de estudar. E eu peguei isso para mim e vou praticar mesmo. A primeira é você colocar um vídeo lá em Libras e você vai copiando aquele vídeo, coloca na velocidade, vai mudando essa velocidade, 1x, 2x, né, 1x e meio, e aí você vai copiando aquela sinalização, porque você vai forçando o seu cérebro a ir guardando ali aquele discurso, copiando e reproduzindo. Então, achei bem interessante isso, e é difícil, né, porque às vezes você pensa que é fácil esse trem de copiar, não é não. Você tem que armazenar ali na memória e é um esforço muito grande. O outro caso é você pegar um ouvinte que está ali falando um discurso, você fala também, copia aquele discurso, vai falando, repetindo as palavras. Você vai treinando o seu cérebro para esse exercício na hora da interpretação na versão de Libras para português, ou na versão de português para Libras. Então, vamos treinando, vamos encontrando aí as formas da gente estudar, mas, gente, o segredo chama-se todo dia. Esse é o segredo. Desde que seja simples, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, o tempo seu que você escolheu para isso. Mas o segredo é constância. Estuda de pouco em pouco e você vai amadurecendo sim. Hoje você aprende o sinal, amanhã você aprende uma frase, amanhã você aprende uma sentença e vai praticando. E outro segredo especial, gente, ninguém gosta disso, mas é algo que transforma a sua prática, é se filmar, se gravar. É horrível, às vezes você grava um vídeo 30 vezes, 20 vezes, e todos estão ruim, horrível, tem que fazer de novo, mas não tem problema. Cada vez que você filma, você percebe uma dificuldade, e você vence uma dificuldade também, o medo, né, que você tem ali na frente das câmeras. Por que aquela câmera é tão pesada? É a mesma coisa lá na igreja, quando tem uma igreja lotada de pessoas, todo mundo te olhando assim, aqueles olhos, você só enxerga olhos na sua frente. A visão da gente fica ofuscada. Meu Deus do céu, o que fazer? Gente, não olha para os olhos, olha só para o olho do surdo. E você vai treinar isso no momento da câmera. Faz isso. Começa, ó, hoje eu vou fazer meu nome, meu sinal, minha apresentação, falar onde que eu nasci, como que foi minha trajetória da minha vida. Faz um vídeo. Falar é fácil, mas gravar é muito difícil. Você vai parar, travar. Não, deixa livre, deixa fluir, é seu. É uma prática sua. Faz isso. Todo dia grava um vídeo em Libras, se permita filmar e assista aquilo ali. Vê como que está a sua expressão. Às vezes você está fazendo expressão demais. Às vezes você está fazendo uma expressão que não combina com o discurso. Às vezes você está lá com a expressão de quê, gente? De joelho, como diz o surdo. Não tem nada de expressão, né? Às vezes você está fazendo uma configuração de mão errada. E aquilo ali você vai aprendendo. Gente, o erro, ele é maravilhoso. Ele te ajuda você construir o conhecimento. Então, é no erro que você vai mudando, você vai melhorando. Então, o primeiro conselho é todo dia. Pratique todo dia, nem que for um pouquinho na rua. Quando chegar uma pessoa, filho, esposo, ensina para ele os sinais, fala uma frase em Libras, vai fluindo isso aí de forma natural. E a segunda coisa é se grave. Filme todo dia qualquer coisa. Pode ser uma pessoa que chegar perto de você, for explicar alguma coisa, falar, pode ser uma fofoca, qualquer coisa. Espera aí um pouquinho, espera aí. Liga a câmera do celular e vai sinalizando. Vai, fala. E vai sinalizando. Tudo que a pessoa falar, você vai sinalizando aqui. Depois vai assistir
e me fala daqui uma semana como que você vai estar diferente. Porque o segredo está no uso da língua. Tem que ter um uso constante para a gente ir aperfeiçoando. Não tem o surdo contato? Não tem problema. Começa assim. E depois você vai encontrando surdos, vai na internet, vai no Instagram, procura grupo do WhatsApp, que vocês vão encontrar. Gente, tem um grupo que a gente encontra sempre nos sábados ou no domingo, que às vezes a gente vai para a roça, tem missão e tal. Então, sábado ou domingo, sempre a gente tem um grupo de surdo que a gente encontra para falar sobre a palavra de Deus. E a gente vai mudando os temas, a gente conversa com eles e prepara ali um tema para aquela semana. E encontra com eles, às vezes, 5, 6, 7 surdos. E aí vocês, se vocês tiverem interesse em participar, venham participar conosco. Lá vocês vão ver os depoimentos deles, vão ver eles agradecendo a Deus, falando de milagre, falando de várias coisas que Deus fez na vida deles. É muito importante. Venham participar. Não tem presencial? Vamos à distância, que é o que a gente tem aqui. Tá bom, meus amores? Então, vamos começar o nosso conteúdo. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, pode levantar a mão, fique à vontade. Mas hoje a dica para vocês é essa: tenham constância, treine, pratique. Eu sei que vocês escutam isso a todo momento, mas quando vocês começarem, eu sei que vocês fazem também, vocês vão ver a diferença, a leveza na sinalização. Não vai ter medo, não vai ter mais aquela preocupação, e se eu travar? E se eu errar? Não, tudo isso é uma construção, tudo isso é um aprendizado. Tá bom? Então, vamos falar de verbo. Elisângela, Lilian, Leila, Robson, vamos falar. Vou falar só uma coisa aqui. Pode falar. Tem uma surda em Ilhéus, Érica, né, Lili? Você conhece. Ela estava passando uma parte e Deus falou com ela, enviou um anjo para falar com ela. E o anjo conversou com ela em Libras. Foi lindo demais. Que lindo! Foi muito glorioso ela contar isso. Aí Ela é daí? tudo que ela precisava. Hã? Ela é daí? É de Ilhéus. Mas no Géus ela sempre vem. Aí o anjo conversou com ela em Libras. Foi muito linda ela contando pra gente. Maravilha, louvado seja Deus, né? Não. E quantos testemunhos de surdos a gente não tem aí, de obras gloriosas que Deus fala com eles, né? Teve uma surda que Deus... teve uma surda, não tinha intérprete. Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Se já foi contado. E aí o anjo, Deus mandou um anjo, ele veio, o irmão estava nas águas, lá dentro das águas. Aí o anjo veio, desceu e ficou do lado do irmão e sinalizou e pregou, anunciou o evangelho para ela. E ela creu na hora e veio e batizou. E depois ela conta como que foi essa obra, né? E várias outras. Gente, que coisa maravilhosa. Se não tem aqui na Terra acessibilidade, não tem intérprete, não tem problema, que no céu tem muito. Tem problema não. Que maravilhoso, né? Ouvir isso aí, irmã Leila, da gente saber o quanto o amor de Deus, ele cuida daquele que ele ama. E ele colocou essa responsabilidade em você, em Duda, em Elisângela, em Lília, em Robson, de nós anunciarmos, ainda que não estão ali atuando na igreja. Gente, a atuação na igreja, ela é linda, maravilhosa. Mas é um momento ali que o surdo vai para o culto, ele vai ali buscar uma palavra, né? Ele está ali para congregar, receber de Deus. Mas antes disso, esse contato que você tem com o surdo, de você ir na casa dele, fazer uma visita, explicar sobre a palavra, às vezes a sinalização, o irmão prega muito rápido, às vezes ele não entende muito, sai confuso com sinais que ele não entendeu, mas esse momento antes, ele é muito especial, é um momento onde Deus abençoa, ele faz muita coisa na vida dele, mas principalmente na nossa vida. Então tenham assim como uma responsabilidade de ter esse contato com o surdo, de buscar, de procurar onde estão essas pessoas. Elas estão esperando vocês, meus queridos. Vou tomar um pouquinho de água. Eles estão esperando vocês. O Senhor está preparando vocês. Até você, Duda, que está começando. Os surdos estão esperando vocês, né? Sabe que vocês irão chegar, porque Deus vai colocar vocês no caminho deles. Então, vamos esforçar um pouquinho mais hoje. Vamos ter essa consciência, né? Se ele está me preparando, me deu essa oportunidade para mim começar a estudar, conhecer Libras, conhecer as pessoas surdas. Então, por que eu não vou me empenhar? Vou me dedicar nisso, eu vou aprofundar, eu vou ler mais, vou pesquisar sinais, vou buscar surdos, onde que eles estão, vou conversar do meu jeito, não tem problema. E assim,
né? Deus vai abençoando aí a vida de cada um. Às vezes a pessoa fala assim, fulano tem um dom muito especial, eu queria aquele dom para mim. Sim, às vezes tem pessoas que têm uma fluência, uma leveza. Perfeito, mas Libras é estudo, é horas sentado, é horas de joelho, é horas de busca, né? De querer, de desejo, de procurar aonde está a pessoa surda, é de ter essa empatia, porque às vezes não é só estudar fluente para estar lá lindamente na igreja mostrando isso, não, gente. O mais importante é o que está aqui dentro no coração de vocês. É isso aí que Deus vai fazer milagre. É por isso aí que vocês escolherão os frutos para o Senhor. É através dessa parte que Deus está colocando. E isso é o mais importante, o mais lindo da obra de Deus, né? Os frutos que nós vamos entregar para o Senhor. Então, vamos começar a nossa aula. Por que nós vamos entender esses verbos? Então, nós vamos lá. Vamos começar. Se vocês quiserem falar, fica à vontade, tá bom? O que são os verbos? Né? Nós já entendemos aqui que nós não vamos decorar. Nós vamos só entender a diferença e quais deles que eu vou usar naquele contexto que você está naquele momento com a pessoa surda. Só para relembrar, o que é verbo? É uma classe, né, que vai expressar de palavras, que vai expressar o quê? Ações que são praticadas. O que mais? Estado de espírito, né? Ou fenômeno da natureza. Esses 3 pontos. Lá no português, a gente conjuga esses verbos, então a conjugação, a gente sabe disso. E na Libras é diferente. Os verbos não são conjugados. Lembra disso. Outro detalhe importante, a questão dessa marcação do tempo. Então, se ele não é conjugado em passado, presente e futuro, como que o surdo vai entender, né, essa ação? Quando isso aconteceu? Isso aí vai estar dentro do discurso, no contexto, vai estar ali na expressão, no movimento do corpo, certo? E vai estar ali como um advérbio mostrando na frase, no começo dessa frase, certo? Então, isso é importante vocês entenderem. Não é conjugado, ele aparece separadamente na frase, e essa marcação não é só com ontem, é com o movimento do corpo, com a expressão e todo o contexto da frase. Qual que é a importância desses verbos, de entender esses verbos? Porque as frases na Libras, a gente sabe que na Libras, ela tem a sua estrutura, né, gramatical, a sua estrutura. E, diferente do português, ela tem a construção espacial, essa construção que nós vamos marcar os elementos aqui no espaço para o surdo, que é visual, ele entender. Porque, por exemplo, se eu tenho o gato comeu o gato comeu e depois o rato passou? Não, tem que ter o gato, tem que ter o rato e o gato foi lá e comeu esse rato. Então, por que é visual? Porque ele não vai conseguir ver essa diferença, assim como no português, que é linear. Então, essa construção tem que ser muito bem feita aqui no espaço para não confundir quem é as pessoas do discurso, certo? E a gente vai vendo isso com calma. Então, na Libras, gente, como que é a divisão desses verbos? Né? Tem uma divisão de 2 grupos importantes. E aí a gente vai entender o grupo 1 e o 2. O grupo 1, o que são os verbos? Que não possuem marca de concordância. Tipo assim, ó, independente de quantos sujeitos tem na frase, independente daquela frase, ele não tem marca de concordância, ele não vai concordar A com B, ele não vai mudar, ele vai permanecer o mesmo. Nós vamos entender isso aqui, os exemplos, vocês vão fazendo aí. O que eu posso fazer com esses verbos simples, que é do primeiro grupo, é intensificar esse verbo. Por exemplo, eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos. O verbo trabalhar, com essa configuração, vai permanecer a mesma coisa, certo? Ele não está concordando comigo nem com você, mas eu posso intensificar ele. Que forma que você trabalha? Ele trabalhou muito ontem. Então, ó, eu vou intensificar esse verbo. Eu posso fazer isso, intensificar.
que é essa marcação aí. Então, por exemplo, agora vocês vão fazer aí para mim, tá bom? Nós temos vários verbos que pertencem a essa primeira categoria, que são os verbos simples, que são os verbos conhecer, o verbo amar, que são verbos que vocês utilizam muito, o verbo aprender, o verbo saber ou saber, o verbo inventar ou inventar, o verbo gostar e vários outros verbos. São verbos simples, tá bom? Eu vou falar uma frase e aí Elisângela vai fazer uma e Leila vai fazer a outra. Depois a gente vai mudar e aí cada um vai fazer uma com o verbo simples, tá bom? Ó, a primeira frase de Elisângela é o seguinte: eu estudo todos os dias. Faz aí para nós, Elisângela. Eu estudo todos os dias. Sim. E de que outra forma você pode fazer essa frase que também fica claro para os surdos? Ó, se você faz assim, isso aqui é o sinal do dia inteiro, dia todo, certo? Aí você, se você fizer essa marcação do tempo primeiro, ó, todos os dias eu estudo. Tá bom? Também tá correto. Mas essa primeira frase que você fez, também, ó, eu estudo todos os dias. O surdo entende. Mas sempre lembrando que o verbo, por que ele aparece lá no final da frase? Que é para poder reforçar essa ação. Porque é aquilo ali que o surdo vai visualizar, ele vai entender aquela ação, você vai deixar ela por último, tá bom? Ó, todos os dias eu estudo, tá bom? Agora você, Leila. E aí vocês podem ir repetindo também, Robson e Duda, pode ir repetindo. Ó. Amanhã tem prova, eu preciso estudar muito. Leila, essa frase é para você. Amanhã tem prova, eu preciso estudar muito. Vocês podem ir treinando também, viu, gente? Pode fazer, Leila. Isso, aí tem dois verbos, tem o precisar e o estudar. Então, qual que você acha? A gente sempre pensa assim, o que eu acho que é mais importante? É o precisar ou o estudar? O que for mais importante, ele vai para o final, tá bom? Qual que é o mais importante, Lília? Estudar, exatamente. Então, o foco vai no final. Então, o foco é no estudo. Então, faz aí. Amanhã tem prova. Amanhã, todo mundo faz. Amanhã, ó, com o dedo do meio, puxa para frente aqui, ó. Amanhã, prova. Qual o sinal de prova? Vai fazendo aí, Duda, ó. A mão desce. Prova. Prova. Pode fazendo aí, Robson. Prova. Amanhã, prova. Eu preciso estudar muito. E o muito? Isso, Elisângela. Elisângela já deu intensificada. Leila, maravilha. Você pode utilizar o muito, mas você pensa assim, ó. Esse sinal, lembra sempre disso. Esse sinalzinho que você vai fazer aqui, ó. Você pode colocar ele aqui, ó. Sempre aqui. Toda vez que você precisar dele aqui, joga ele para cá, para a expressão. Tá bom? Joga ele na expressão. Então, ó. Amanhã, prova. Eu preciso. Já no preciso, você já, ó. Vai, Robson. Não tô vendo sua expressão, não tô vendo você mexendo a mão. Saiu. Mas vamos lá, vai voltar. Isso. Faz aí, meninas. Elisângela, Lula, Lília e Duda. Amanhã, prova. Isso, perfeito. Duda, você não está fazendo expressão. Não preciso muito, tá? Não preciso muito, não. Só em alguns casos você nem precisa. Incorpora ele em você. Ó, pega essa expressão sua, aperta. Lembra de uma prova amanhã, se você não estudar, você tá errado. Então, ó, esforça aí. Faz aí, Robson. Amanhã, gente, prova. Estica bem essa mão e vai para baixo. Tem gente que repete. Mas se você fizer só uma vez ou repetindo, ó, prova, amanhã prova. Eu. E pode bater se estudar aí, para poder intensificar. Isso, faz aí, Robson.
Ah, gente, perdoa. Nosso querido amigo, cooperador de jovens, acho que ele foi brincar com as crianças, não sei o que ele arrumou, que ele teve um acidente e tá com a mão quebrada. Orem por ele, para Deus abençoar. Oh, Jesus, misericórdia. Eu tô brincando, viu, meu irmão? Nós vamos orar assim. Deus vai te abençoar, que você vai estar fazendo as práticas com a gente no próximo encontro. Ótimo, pessoal. Percebeu esse detalhe? O que você vai dar ênfase? É no estudo? Joga ele lá pro final da frase e intensifica ele, para ficar gravado isso pro surdo, tá bom? Então, esses verbos são verbos simples. Por quê? Porque ele não está direcionando a pessoa. Você faz ele ao sinal de estudar, de aprender, de amar. Ó, se fosse na igreja, que Deus, você vai falar isso pro surdo, que Deus ama muito ele. Você vai falar com o surdo, ó, nós amamos você. Claro que você não vai intensificar muito, você não vai entender o contrário. Ó, nós amamos você. Agora você quer falar, ó, do sinal de amor, a mão aberta, ela vai fechar do dedinho, você vai fechando os dedos, tá bom? E a mão finaliza em S. Então, aqui no peito, sempre do lado do peito, a sua mão direita, se você escrever com ela, né? Se você for destra, fazendo em cima do coração. Tem gente que faz do lado de cá. Tá errado? O amor é em cima do coração. Mas, às vezes, tem gente que fala assim, o texto fez errado. Gente, vamos refletir. Nunca falar que tá errado ou que tá certo. Se você estiver fazendo Deus com uma mão, você já quer aproveitar que ele tá aqui e quer falar que Deus ama a pessoa, por que não você fazer do outro lado? Ó, Deus ama você. Isso. Aí a pessoa faz aqui desse lado, é que fica feio. Aqui do lado do coração fez o amor. Não, faz do outro lado. Deus ama você, certo? Ok, mas você quer falar para o surdo que o amor de Deus é muito, mas muito grande por ele. Faz aí para mim, esse muito. Isso, Leila. Elisângela, perfeito. Faz aí, Lília. Olha, você pode dar para você apertar mais um pouquinho aí. Vamos lá. Vai que dá. Isso. Faz aí, Duda. Errei. Vai. Isso. Expressão, gente, a expressão, lembra sempre, a sinalização, ela é importantíssima, mas a expressão, ela tem que estar ligada ali naquela comunicação, ela é 50% que você está passando naquela mensagem. Se não tiver expressão, não tem emoção, principalmente no contexto religioso. Quando você vai no culto, você já viu um surdo sentado, vendo o irmão pregando, pulando, batendo, que não tem isso, né, gente? A gente sabe, tô só brincando. E aí o intérprete está lá naquela lentidão, às vezes ali, né, com a expressãozinha bem tranquila. Não é que ele não saiba, gente, não é isso. Nós não estamos criticando, nós estamos explicando assim, porque ainda que você não saiba um vocabulário profundo, mas você sabe fazer expressão. Expressão é só treinar. É só ir na frente do espelho e treinar, certo? Expressão, por exemplo, você está pregando, é correção, faz expressão dura. Você está pregando é amor, sorria, se entregue assim naquele amor. Se está pregando é cuidado, fim do mundo, justiça, castigo, expressão disso, entendeu? Treina isso. Depois eu vou mandar uma listinha para vocês dos tipos de expressão que vocês precisam treinar para esse contexto religioso. Aí você vai pegar um espelho de um lado, a câmera do outro e fazer essas expressões bem fortes. Depois vê o vídeo, só você, né? Porque vai ser muita risada. Mas isso é muito bom, muito bom. Se for de sofrimento, numa Santa Ceia, eu já vi interpretação, por exemplo, numa Santa Ceia. E, gente, Santa Ceia é o principal. Precisa ter uma expressão do começo do culto até o final, até onde for, daquele sentimento de tristeza, de angústia, de dor, aquela empatia, sentindo o que Jesus sentiu. Eu tenho que incorporar, porque ali o culto, o discurso daquele momento vai ser só sobre aquilo. Então, não tem como ter alegria ou ter uma expressão sem nada. Não. O surdo não vai sentir nada, né? Então, assim, a gente precisa treinar esses momentos e pensar sobre aquele discurso que está sendo falado. Então, vamos voltar aqui nos nossos verbos, rapidinho. É rápido, não vamos demorar, não. Ó, a frase é o seguinte, duas pessoas aqui vai fazer.
Ontem choveu pouco aqui, aí Lilian faz o sinal de sua cidade. Ontem choveu pouco aqui na cidade tal. Aí Elisângela responde assim, mas lá no Rio Grande do Sul choveu muito, choveu de enchente, de transbordar. Vai lá, Lilian, fala para nós. Isso, todo mundo pode sinalizar. Ou pouco. Isso, vai. Vitória da Conquista. E aí, Elisângela? Aô, danada! Vamos copiando ali as expressões dela. A bichinha é retada, é isso mesmo, parabéns. Isso, gente, então vamos só voltar um pouquinho. Lilian, de novo sua frase. Ontem, aqui na minha cidade, Vitória da Conquista, choveu pouco. Lembre sempre assim, gente, não esqueça disso. Verbo por último, verbo lá no final. Porque eu tenho que dar ênfase no verbo, tá bom? Porque o surdo, tudo que for, porque o verbo é uma ação. E tudo que for elemento fixo, que é casa, o nome da cidade, Vitória da Conquista, o carro, as pessoas, isso são elementos fixos. Ele já vai memorizar muito fácil. Mas a ação tem que ser a última. Tem que dar ênfase nela. Então, vai. Então, ontem, a marcação do tempo, todo mundo faz aí. Ontem, Robson, com a mão só dá para você fazer, Robson. Ontem, aqui cidade, Vitória da Conquista, porque se o surdo não souber que Vitória da Conquista é uma cidade, Vitória da Conquista, pode fazer, Duda. Choveu um pouco. É que eu tenho uma coisa comigo que eu consigo aprender mais visualizando. Aí eu tô aqui focada. Perfeito. Ótimo. Eu tô gravando também. Qualquer coisa eu mando para você assistir de novo, tá? Então vamos só ajustar uns detalhes para sair perfeita essa sinalização. Ontem, cidade VC, que é Vitória da Conquista, com as duas mãos. Sabe por quê? Teve gente que fez assim. Não tem problema. Mas pode ser que aqui eu tô tomando banho. Se o surdo não entendeu muito bem, né? O que é VC, ele não conhece. Às vezes tá pensando, será que ela toma banho? Será que foi o quê? Então faz com as duas mãos. Chuva. Essa chuva foi leve. Só não faz expressão. Se ela foi pouca, só faz a chuvinha. Leve, serena. Mas, lá, marca para lá, para você mostrar que é outro lugar. Rio Grande do Sul. Uma pessoa vai entrar aqui, Laís. Rio Grande do Sul, a mão embaixo apoia essa mãozinha. A mão de cima é como se fosse em A, mas como se fosse a configuração de mês que vocês utilizam. Essa mãozinha aqui. Vocês vão girar só o punho, tá bom? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Mas lá, Rio Grande do Sul, certo? Gente, esse sinal, por isso que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Ele vai entender pelo contexto, foi um surdo mais esperto. Às vezes tem surdo que fica assim, que negócio é esse? Isso aqui também parece uma mulher, eu vou falar aqui que tem criança no recinto, que Duda é novinha, mas você já tem que aprender nas malícias, para não fazer coisa errada, né? Isso aqui também é tipo uma mulher que faz programa, que roda a bolsinha. É um sinal, o surdo sabe disso. E se o surdo não estiver atento, percebendo o contexto, ele pegar assim só a frase, ele vai falar assim, o que é isso? Uma mulher que estava rodando a bolsinha? Não, pode fazer o sinal de estado. Mas se o tema da conversa já for aquela de chuva, que aconteceu lá na cidade, aí ele vai entender, claro. Só uma dica para vocês. Às vezes, na Libras, a gente tem que explicar, explicitar. Porque para nós é fácil, parece óbvio, é lógico, mas para o surdo não. Você fala assim, não entendeu isso? De novo, só o sinal de estado. Qual foi o sinal? Ontem, aqui cidade, Vitória da Conquista, choveu pouco. Mas lá estado, Rio Grande do Sul, aí não tem dúvida, tá claríssimo para ele. Estado, Rio Grande do Sul, enche as bochechas, faz expressão e deixa essa água cair e sobe a água, faz a água subir. O que está acontecendo lá, Isso, choveu tanto que transbordou, tá transbordando tudo, tá bom? Então, o detalhe para eles faz toda a diferença. Tá vendo como a frase é simples, mas ao mesmo tempo
se a gente não fizer correto, né? É complexo. Aí cada um vai fazer uma frase rápida sobre um verbo simples para a gente mudar para o outro verbo, tá bom? Ó, Leila faz. Ele dorme profundamente. Faz essa frase para mim. E o profundamente? Ó, o profundamente é de forma pesada, né? Você pode fazer de forma pesada. Como que ele dorme profundamente? Ó, ele dormia assim, você fez assim também, então ó, ele dorme. Tem gente que vai fazer sempre isso, que eu teve um sono muito pesado. Então, esse profundamente, ó, pesado, ele fechou o olho pesadamente, tá ali um sono profundo, pesado, ó. Os surdos usam isso, eu não sei se é uma gíria, ou o jeito deles, né? Rafael, boa noite, seja bem-vindo, abra sua câmera para nós conversarmos, te conhecer. E aí, certo? Então, esse detalhe. Então, ele dormiu profundamente, com expressão. Próxima. Duda, faz aí para nós. Você canta lindamente. Como que é? Você sabe o sinal de cantar, né? Então, eu só não lembro você. Você, aponta para frente. Você, como se você estivesse falando comigo. Você, primeiro você, canta, sinal de cantar, lindamente. Sim. Gente, como é que é lindamente? Lindo é assim. Eu quero saber o lindamente. Rafael, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso grupo. Feliz em recebê-lo. Só abre aí a sua... Já abriu a câmera? Agora seu áudio. Fala para nós de onde que você é, a cidade. Estamos curiosos em conhecer. Você já tem contato com o surdo e seu sinal. Rapidinho, Duda. Vai pensando aí no lindamente. Quem vai me falar como é que é esse lindamente? Enquanto o Rafael abre ali. Pode falar, Rafael. Sou daqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Maravilha. Qual estado? São Paulo. São Paulo. Glória a Deus. CCB? Comunidade CCB? Glória a Deus. Paz de Deus, meu querido. Seja bem-vindo. Tem sinal? Não? Ah, ok. Então vamos nessa. Depois a gente vai convidar um surdo para dar um sinal para vocês, viu? Silvestre tinha chamado hoje. Mas tá ótimo. Vamos nessa. Nós estamos fazendo algumas frases, a gente está explicando sobre tipos de verbos em Libras, tá bom? E a gente está fazendo algumas frases aqui. Como que é o lindamente, Duda? Descobriu? Ainda não, tô tentando. Lembra assim, gente, tudo que for para diminuir ou intensificar, você vai marcar aqui. Lembra que isso aqui é um elemento perfeito. E na intensidade do sinal também. Você vai fazer isso para o surdo entender, tá bom? Faz aí, Leila, o lindamente. Isso, um sinal mais demorado e uma expressão de mais alegria, mais forçado. Faz todo mundo aí o lindamente. Faz aí, Robson. Isso, muito bem, pessoal, é isso aí. Lembra aí, você vai fazer um aumentativo, um diminutivo? Expressão, é a expressão que vai mandar aí nesse negócio. Mais uma frase, só para a gente passar logo para o próximo, tá bom? Eu estudo com afinco todos os dias. O que é estudar com afinco todos os dias? Lilian, faz aí. Pode fazer. Eu estudo com afinco todos os dias. Você quer falar isso com o surdo? E o afinco? O que é afinco, gente? Gente, outra coisa. Vocês querem ter facilidade, não travar, não ter medo, ter uma sinalização leve, fácil? Estuda sinônimo. Estuda sinônimo. Porque vão ter palavras absurdas que significam uma coisa muito simples. Só para vocês terem uma noção, eu fiz uma pesquisa, a gente está fazendo uma pesquisa na área, né, da inclusão. No último dicionário de português, tem lá convencionalizado 250 mil palavras em português. E o último, em Libras, o último dicionário trilingüe do Capovilla, 25 mil sinais.
De 250 mil para 25, a diferença é muito grande, né? Então, o segredo está nos sinônimos. Estudem os sinônimos, porque então no culto, quando os irmãos pregar aquela eloquência maravilhosa, vocês não vão travar. Tem um ancião aqui na minha cidade que ele fala de verbos assim que eu acho que eu nunca vi na vida. Então você tem que estudar o ancião, o vocabulário dele para conseguir. Vamos lá. O que é afinco? Vocês sabem o que é afinco? O que é afinco? O que é afinco, Rafael? Não sabe o que é afinco? Robson, o que é afinco, gente? Você estuda todos os dias com afinco, já está no contexto da frase. Sério? Vocês não sabem? Dedicação. Isso, minha querida, dedicação. E dedicação em Libras, tem um sinal? Lília, qual o sinal de dedicação? Elisângela, Robson, Jaqueline, Duda, Robson, Rafael, qual o sinal de dedicação? E qual um outro sinal que vocês... Isso, ó. Mas a dedicação tem que estar na expressão, porque se você fizer isso aqui, ó, vamos lutar, vamos se dedicar. A dedicação tem que estar aqui, gente. Isso aqui é que faz a diferença na interpretação, ó. Então, ó, todos os dias, com dedicação, eu estudo. Joga esse verbo lá pro final, porque é isso que o surdo precisa entender. O que você faz com afinco todo dia? Estuda. Então, ele é o último, tá bom? Verbos simples. É simples e não é simples, né? Então, tá. Vamos agora para um verbo Simples fica só no nome. Oi? Simples fica só no nome. Só no nome, porque nós vamos entrar em uns que... Só Jesus. Vamos lá. Gente, isso é muito importante, porque, por exemplo, quando você está... Vou falar lá na frente. Quando você está interpretando a Bíblia, que é muito complexa, tem muitos verbos lá que você vai incorporar. Tem verbos que são simples, mas tem verbos que é direcional, tem verbo que é incorporação, tem verbo que é classificador. Como que eu vou fazer isso? Qual estratégia que eu vou usar? Então, por isso que eu preciso conhecer os tipos de verbos. E vocês entenderam hoje que nos verbos simples, eu preciso utilizar, são verbos que não vão mudar, independente se tem 1, 2, 3 pessoas no discurso, ele não vai mudar, mas ele pode incorporar o quê? A intensidade, para mais ou para menos. E aonde isso? Na expressão, tá bom? Para ficar claro. O muito normalmente não é muito utilizado, né? Oi? O muito normalmente não é muito utilizado, né? Utiliza, mas ele fica muito português sinalizado. Os surdos não gostam muito. Entendeu? Então, para ficar claro, você usa ele dentro da expressão e intensificando os sinais, tá bom? Por exemplo, você demorou demais chegar. Ó, você vai fazendo demorar bem devagarzinho para o surdo entender. Ou então, você demorou muito. Não, você demorou muito. Então, isso tudo incorpora na expressão, tá bom? Então, vamos conhecer agora os verbos de locomoção. Que verbo é esse? Existe verbo de locomoção? Eles são chamados assim, na gramática que a gente... Lacerda fala sobre ele, Felipe fala sobre ele, vários autores. Como que esse verbo de locomoção? Para facilitar, são verbos que você pode incorporar na forma como aquele sujeito foi transportar. Por exemplo, o sujeito ou objeto transportou para algum lugar. Como assim? Transportou? Se eu pergunto para você, você foi trabalhar como hoje? Você hoje trabalhar foi como? Você vai me responder. Eu estou querendo saber se você foi trabalhar de quê? Né? Você não vai perguntar de quê possível. Como que você foi hoje para o trabalho? Aí, Leila vai me responder que foi a pé. Duda vai me responder que foi de moto. Elisângela foi de carro. Robson foi de avião. Lília foi de charrete. E Rafael foi de navio ou barco. Ou canoa. Vamos lá. Vai lá, Lília. Leila, eu vou perguntar. Eu fiquei com o que mesmo? É que travou aqui. Peraí, eu estou perguntando para a Leila.
Duda, você foi de moto. Moto? É, Eu faço a próxima. pode fazer. Eu fui de moto, só isso. Só fala do transporte que você foi. Eu fui Então, de deixa moto. eu lembrar como é que é um moto, gente. Como é que motoca? Fala pra mim. Muito fácil. Assim? Isso, mas com duas mãos. Uma mão, faz aí o motocar. Leila, a moto dela tem dois aceleradores, de um lado e do outro. Gente, o surdo percebe isso. Ri da gente. Ainda faz piada com a cara da gente por causa disso. Estão pensando que não, mas é sério. Por isso que eu tô falando isso. Isso, muito bem. E aí, faz aí, Duda. Eu fui, ó, você já pega em você, você já joga você para frente, sem incorporação. Eu É fui. com 2 dedos? Oi? É com 2 dedos? Um só. Eu fui. O mesmo dedo que você apontou para você, você vai para frente. Eu fui Ah, tá. de moto. É porque aqui ó, o celular não dá para enxergar muito bem aqui. Isso. E aí você ainda faz a motinha. Como é que é o classificador de moto? Help me, ajude-me. Isso, uma roda só. Porque tem gente que faz assim, com uma rodinha só. Então, ó, eu fui de moto. Peguei a motinha e fui. Isso. Vai, Elisângela, você. Isso, Duda, treina aí. Vem. Perfeito. Faz aí, faz de novo aí. Ô, gente, Eu? cada detalhe de sinal, eu sou muito chata. Eu volto e vamos fazer bem bonito. Ó, isso aqui você tá quase... Ó, gente, é ajudando. Eu amo vocês. Coraçãozinho para vocês. Mas isso aqui parece que você tá lutando, tá? Faz bem bonitinho. Faz a mão em S, segura no volante. Você dirige? Não? Ah, então tá perdoado. Então segura no volante, gira ele para lá e para cá, de carro. Isso, minha querida. E porque os SUS, eles, ó, puxa nossa orelha, para nós não passar vergonha, nós já pratica aqui. Então eu fui de carro. Aí você faz o carro ou com as duas rodas assim, ou você pode fazer com a mão em B deitado assim. Tá bom? Perfeito. Os dois é carro. Robson, você foi de quê? De avião, isso é o mais fácil. Ixi, mentira, ainda foi de avião, perfeito, foi de avião. E Lilian, foi de quê? Charrete, parece. Como que... Pensa você nunca foi na roça? Não acredito. Pensa você, monta numa charrete aí, segura na rédea da charrete, sacode pro cavalo andar e vai de charrete. Só tinha isso pra você ir. Isso, minha santa, muito bem, andou de charrete aí. E, muito bem, Rafael, você foi de quê? Espera aí que atrapalhou aqui. Você foi de quê? Ah, isso, exatamente. E se fosse um barco a remo, como que seria? Espera aí, levanta mais sua mão ou desce um pouquinho seu celular, que eu não... Desce um pouquinho seu celular, você consegue? Isso. Ó, porque é que nesses pequenos detalhes que a nossa mente, a nossa mente lá, nós vamos mudando, vamos ajustando e vamos nos aperfeiçoando. Faz aí. Ele foi com o barquinho, foi cavando água com a mão. E a canoa? Pega no remo, rapaz. Você nunca remou um barco? Vai lá. Nunca remou? Mas você já viu alguém remando, ou na televisão, ou na internet? Isso aí, exatamente. Isso aí você já está incorporando o verbo remar com o verbo, com a palavra canoa. Então você já está mostrando para o surdo, você foi trabalhar de barco a remo, rema de um lado e rema do outro. Tá bom? É isso aí, já remou hoje pela primeira vez. Fácil demais, gente. Às vezes a gente pensa que Libras é difícil, é pesado. Não, é fácil. É só imaginar e você incorporar aquela cena que tudo fica fácil. Então, vamos para a próxima. O que é verbo de locomoção? É a forma como você utiliza aquele transporte para você mostrar para o surdo uma ação. Né? Você viajou de quê? Um foi
Um foi a pé, um foi de carro, outro foi de moto. Então, isso é um verbo de locomoção, é muito fácil. Por exemplo, quando o irmão fala assim, nós andamos lá 3 quilômetros, né? Depois nós pegamos um cavalo, e depois daquele cavalo chegou um irmão com um caminhão, colocou a cesta dentro, e aí nós somos em 3 carros, e chegamos lá naquela casa. E aí, precisa fazer tudo isso, né? Conhecer esses sinais aí. E é difícil? Não. Eu não sei o sinal? Incorpora, faz um classificador. Não sei sinal de caminhão. Qual o sinal de caminhão? Esse sinal aqui para caminhão. Ou esse sinal aqui, ó, a mão assim, para caminhão. Esse é o sinal de caminhão. Mas se eu não sei qual é o sinal de caminhão, não importa. Pega um volante grandão, faz o banco assim, ó, e vai dirigindo esse caminhão. Não tem dificuldade. Tá bom? O importante é você usar um classificador que o surdo vai entender aquela sinalização. Então, isso é verbo de locomoção. De que forma que a pessoa foi, qual transporte que ele usou, você vai incorporar isso aí. Muito fácil, né? Agora, o próximo verbo é o de concordância. No culto, você vai usar isso todos os dias, a todo momento. Verbo de concordância. O que é isso, gente? De uma forma mais fácil. Os verbos, que é do segundo grupo, que é os que são verbos que têm a marca de concordância, significa o quê? Que eles vão concordar com alguma coisa, ou com o sujeito, ou com o objeto, eles precisam concordar com alguma coisa. O primeiro deles é o direcional, a coisa mais linda que tem. Você faz uma sinalização com os verbos direcionais. Deus, ele manda dizer para vocês que ele está com vocês, ele ama vocês. Então, alguns verbos você consegue fazer esse direcionamento. Que verbos são esses? O verbo dar, eu dou para você, Deus dá para vocês, Deus me dá, você me dá, ou eu distribuo para todos vocês, eu vou distribuir para vocês isso aqui. O verbo perguntar, só os básicos, para vocês terem uma noção. O verbo perguntar, vocês vão utilizar muito. Eu pergunto para você, não precisa fazer o eu. Pergunto para você, você pergunta para mim. Eu perguntei para Deus. Eu perguntei para Deus por quê? E Deus responde para mim. Aí, muitas vezes, o irmão prega assim, Deus pergunta para a igreja. Agora é vocês. Faz aí, Leila, numa virtude, eu quero ver a virtude. Deus pergunta para vocês, você me ama? Se é ele que está perguntando, vamos lá. A pergunta tem que sair lá de cima, de onde está a configuração de Deus para baixo, tá? Mais ou menos isso. Deus pergunta. Você já está com a mão lá? De lá você já pergunta, para saber que é com eles. E pergunta para baixo, que o povo está lá embaixo. Então, Deus pergunta para você. Ou então, se Deus está perguntando para a igreja, Deus pergunta para vocês e faz assim com o dedo. Deus está perguntando para vocês. Vocês, amor para ele? Porque o amor é um verbo simples, então ele não sai daqui. Amor é ele? Expressão. Certo? E agora, outra parte que fala assim na igreja. Deus vai responder a sua oração. Faz aí. Deus. O verbo responder, esse aqui, Pera aí, eu vou olhar de um por um. Responder saindo da boca. Vai, Leila. Deus vai responder a sua oração. Elisângela. Quase. As duas quase. Só tinha um detalhezinho bem pequenininho. Robson. Dá para fazer com a mão, Robson. Cooperador é para isso. É um cé dobrada. Vai. Deus respondeu a oração. Sim, Lília. Sim, Rafael. Chega um pouquinho para trás que a gente quer ver sua mão. Isto. Isso. Vocês fizeram perfeito, faltando um detalhe. O verbo, ele vai aonde? Para ter uma ênfase para o surdo entender lá no final, né? Vocês já sabem disso. Então, o que é mais importante? É a oração ou é Deus que vai responder? Tudo é importante. Mas quem vai responder tem que estar junto com a resposta. Então, a oração, oração, Deus
vai responder. A resposta sai lá da boca de Deus. Olha ele aqui, com a boquinha aqui, ó. Ele vai responder para você. É ele que vai responder, eu não. Certo? Então, ó. Deus vai responder. Isso, tá bom? Aí, Robson, tá vendo? Braço quebrado, mas não tá fazendo a vontade de Deus, você consegue. Gente, esses verbos parecem uma coisa muito simples, mas quando o surdo vê isso direcionado para ele, ele sente a virtude, ele sente que o recado é para ele. Então, precisa esse direcionamento sempre para ele. Na palavra, a gente precisa olhar olho no olho do surdo, porque às vezes, quando tem muitos, você vai olhando nos olhos deles e buscando ali um feedback. Porque às vezes tem surdo que vai estar voando, tem surdo que vai estar cochilando no culto, tem surdo que vai estar olhando para o pregador, para comparar se você está fazendo certo ou errado, diferente, faltando, tirando. Mas tem surdo que ele vai estar te olhando nos olhos e os olhinhos dele vai estar brilhando. Gente, quando você olha no olho do surdo, que o surdo começa a chorar. Pronto, parece que você liga ali numa corrente do 220 e vem ali do céu, parece que vem uma virtude. Por isso que fala que o pregador depende ali da comunhão da igreja. E o intérprete também. Você pensa como é triste. Ontem eu estava interpretando o culto, tinha 2 surdos. Um estava cochilando, não. Ele estava voando, olhava para cima, para baixo, me perguntava, ontem você viu aquele surdo lá na igreja? E comentando, o que você vai fazer nesse momento? Manda ele calar? Manda ele quietar, ficar, prestar atenção no culto, ou que você vai dar assunto para ele? Então é bem complexo isso, porque tem surdo que não gosta, né, de ser reclamado. E o outro não, ele estava com os olhinhos brilhando, dando glória a Deus, sentindo a virtude. Você vai com o que está olhando, você vai firmar ali naquela comunhão, porque é difícil. Então, quando você estiver ali na interpretação, olho no olho com o surdo, faz esse direcionamento da palavra. Ó, Deus está mandando te dizer que ele ama você, Deus está te respondendo, Deus quer ajudar você, Deus proteger, Deus abençoar. Então, esses verbos que é direcional, o abençoar, sai daqui, sai de Deus, vem de cá para lá, vem daqui para a igreja toda. Quando fala assim que Deus vai mandar virtude para a igreja toda, Deus, virtude, ele vai mandar para toda a igreja, dispensa do lado dos irmãos, para o lado das irmãs. Isso tudo vai depender da força da pregação. Vocês capricham também, porque esse direcionamento, ele dá essa beleza na interpretação. Então, o verbo importante, vocês vão ver. Lá naquelas cartas em Apocalipse, quando fala assim, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, diz o que é santo e verdadeiro. Então, quem era o anjo da igreja? Era a pessoa responsável que pregava lá, digamos que era um ancião, um exemplo. Essa pessoa responsável lá daquela igreja, cidade, Filadélfia, essa pessoa, Deus falou, escreve. Então, Deus falou para João, avisa para ele, escreve, avisa para ele, certo? Igual aquela outra palavra de Ezequiel, capítulo 37. Deus perguntou, então ele olhando para Ezequiel, que estava aqui, Deus perguntou para ele, põe ele do lado aqui, porque os ossos vão estar aqui na frente. Então Deus olha para ele e pergunta, ei, esses ossos, vida de novo? É possível? Aí ele olha para cima e fala, Senhor, ó, eu não sei. Tu sabes. Então, ó, é tu que sabes. Eu não sei. Tu sabes. Aí ele fala assim, ó, então você, ó, profetiza para eles, mas olhando para Ezequiel, porque se você já olhar para os ossos, já é Deus profetizando, porque ele vai falar muita coisa. Ó, você profetiza para eles que vai ter carne, vai ter nervo, vai viver, vai levantar, o exército todo vai levantar, mas é Deus olhando para ele, explicando aqui para ele, põe ele do lado e explica tudo. Quando terminar, que sair a cena que for Ezequiel que for profetizar, aí ele olha para frente e aí ele profetiza igual antes o que o Senhor tinha avisado para ele. Então, essa questão do direcionamento, do olhar, da marcação da sinalização, é isso que traz a clareza para o surdo. Se não tiver o direcionamento, há uma confusão mental, porque ele não sabe que hora que Deus falou, nem que hora que Ezequiel pregou, e tudo vira uma salada
muito misturada, né? Então, vamos organizar direitinho essa questão da direção, do olhar, se é Deus olhando de cima para baixo, se é Deus perguntando de cima para baixo, se é Deus perguntando, ele respondendo, eu perguntando e ele respondendo, tá bom? Isso aí são verbos direcionais que vocês vão treinar aqui na Bíblia, tem muitos, certo? Aquela parte de Jesus que estava lá com os discípulos, né? Ele estava lá reunido com os discípulos, ensinando, aconselhando, e aí veio aqui uma pessoa, chamou aqui e falou assim, lá, ó o verbo direcional, lá, olhando para Jesus, lá, família sua, chama, quer conversar com você, mamãe, irmão, chama você, quer conversar. Aí Jesus olha assim, e aí o direcionamento? Ele olha para o povo e fala assim, ó, ele olhando para o homem que chamou e fala assim, ó, ei, esses daqui, mas ele não olha, porque ele está conversando com esse aqui. Então, o que o olhar significa para o surdo? Para quem que está sendo discurso? Eu estou falando com quem, certo? Então, ele fala assim, ó, ei, tá vendo esses daqui? E volta a olhar para ele. Esses daqui significa mamãe e esse significa irmãos, irmãs, certo? Então, essa é a direção do olhar. Ele está falando desse povo, mas ele está falando para essa pessoa. Então, isso é verbo direcional. E na Bíblia tem milhares de verbos direcionais que nós vamos utilizar. Então, é só para vocês entenderem que isso aí faz a diferença, tá bom, gente? Vocês podem falar agora que eu tô falando demais, mas só um verbo também que vocês vão usar todo o tempo. A questão do pedir nos hinos, todo hino você vai falar o pedir na oração. Se é pedir, o sinal de pedir, na boca para frente, pedir, ou pedir. Eu peço assim, ou peço assim. E o por favor é assim, puxando da frente para trás, né? Por favor, estou te pedindo, por favor. Ou então pedindo. Ó, ele me pediu. Ele me pediu. Ele é direcional. Então, ó, pediu para mim. Recebi a casinha, como se você estivesse fazendo a casinha para você. Lília. Isso, Rafael. Rafael, pediu. Tem gente que não gosta muito desse pediu, mas tem também. Você pode fazer assim, ó. Ele me pediu. Toca na sua boca e toca em você, ó. Ele me pediu para mim esperar. Ele me pediu dinheiro emprestado. Me pediu. Ou então ele me pediu. Pediu a direcional. Então, vocês vão usar muito o quê? Pedir para Deus. Então, ó, Deus está aqui, você pode fazer assim, ó. Peça para ele. Peça para ele que ele vai dar. Ó. Peça que ele vai dar. E aquela parte, peça e recebereis, né? Então, ó, peça e recebereis de Deus. Ou pedir assim, tá bom? Vocês vão usar muito esse sinal de pedir aí nos hinos, enfim. E o sinal de tentar ou provocar. O diabo tenta as pessoas, aquele, se fores tentado, se você, tentação, mas aí é importante que você faça para o corpo, para você conseguir fazer isso melhor, essa construção. Se eu for tentado, se eu for tentado, isso, ou provocação, ou a outra tentação. 3 tipos que está nesse contexto. Tentação, provocação. Rafael, você sabe algum sinal nesse sentido? Não? Ó, isso aqui, lembra bem, os surdos utilizaram, eles que criam, né, os sinais. Então, isso aqui, ó, é o quê? É o espeto do fulano de tal que tinha nos desenhos, né, do adversário, e eles utilizaram isso aqui como o garfinho dele lá. Então, você segura nesse garfo assim, ó, com as 2 mãos, você não vai esquecer sinal de tentação nunca mais. E vai para frente, espeta lá na frente. Isso, faz a cara de quem está tentando. Ô, gente, incorporar coisa boa é ótimo. Uma palavra, acho que no mês passado eu fui no culto, tava daquele jeito. Aí foi aquela do endemoniado de Gadareno. Eu tinha visto até um vídeo, né, explicando a expressão da incorporação. Mas é muito feio você ter que incorporar um espírito mal. É muito feio. Mas precisa, porque na hora que fala assim, que o Senhor Jesus vinha, e era 2, era 1, sei lá, acho que uma fala passagem que tinha 2 no cemitério lá, outro fala que era 1. Aí ele vem, o Senhor Jesus vem com autoridade, expressão de autoridade, e ele vem com expressão endemoniada. Como que é essa expressão?
faz uma expressão assim, ó. Você não pode ter vergonha, não. É a expressão mesmo assim, ó, querendo destruir, querendo esganar, querendo mastigar ali, Senhor Jesus, ó. E a mão. Não sei se vocês já viram isso, estudando sobre isso. Essa é uma marca de gente endemoniado, né, e tudo. E para você fazer um classificador de uma pessoa, como é que ela estava endemoniada? Ó, diabo dentro. Mas como que ele vai encontrar Jesus? Porque você precisa fazer essa anáfora. Jesus fala com ele, ele responde. Depois Jesus fala e ele responde. Então tem que fazer uma anáfora, né? Então tá, quando eu incorporar ele aqui nessa anáfora, qual vai ser a expressão dele? Vai ser a expressão de querendo e as garras aqui mesmo do outro, que a pessoa quando está endemoniada, ele tem esse negócio aqui, esse movimento com as mãos. Então ele ia assim querendo tragar. E o Senhor Jesus, com expressão de autoridade, mandou embora, repreendeu, mandou embora. E aí ele com a expressão falou assim, você aqui o quê? Então ele perguntou, você está fazendo o quê aqui? O quê? Você aqui o quê? Aí o Senhor Jesus responde, né? E aí ele pede para ser lançado nos porcos. Então, gente, a expressão, meu Deus, você vai se deparar com cada situação. E essa ela é muito difícil. Então, nós estávamos falando antes de uma coisa que eu já até esqueci. Gente, lembra aí que eu ia pedir vocês para fazer. Ah, o sinal de tentação. Isso aqui vocês vão usar muito, 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 muito. Ontem mesmo eu estava uns 3 ou 4 tinha sinal de tentação. É esse do garfo aqui, ó, tentação. Faz aí, Duda. Você segura aqui, com essa expressão aqui, com essa configuração de mão, com associar, mas nessa configuração, e vai para frente, ó. Tentar. Tenta. Isso, essa expressão tá bonita. Lília, cadê essa expressão? Lília tá com a expressão assim, sai para lá. Eu vou tentar, mas você sai para lá. Tem que ser de quem vai tentar mesmo, né? A gente tem que imaginar como é que é a cara dele quando vem tentar, gente. Como é que é, Duda? É uma pergunta, como que é o sinal da garra, mesmo porque o celular tinha travado aqui, aí não deu para mim sua ver? mão, você faz essa garra assim, garra de presa de leão mesmo. Isso, assim? E aí você faz assim com quem quer devorar, a expressão. Ele vinha assim, aí ele muda a garra e pergunta, você tá fazendo o que aqui, né? Então, voltando aqui, o sinal de tentação. Esse é o sinal de tentação. Tentação, tentar, ou então, sinal, se estiver me tentando, vira para você e a mesma expressão. Tentação, tentação. Ou pode ser essa aqui, ó, a mão vai lá e vem para mim, é provocando. Usa também isso aqui, o adversário pode estar te provocando com alguém que está te perseguindo, falando mal de você, então você usa muito. Provocando. Um outro sinal que você utiliza também é esse aqui. Ele está no contexto de tentação, mas ele vai para sedução. É o tipo de tentação de seduzir, está sendo encantado, está sendo seduzido, ó, como se fosse um chifre, né? Isso aqui é o sinal de adultério na testa. E aí você pega esse sinal de adultério, vira para você e puxa, ó. Ilusão também, Ilusão roda, né? Se rodando assim, a pessoa está sendo iludida. Certo, gente? Nesse contexto. Esses sinais vocês vão usar todo culto. Então, são sinais direcionais. Se o adversário está iludindo, às vezes Deus está pregando, Deus está falando para você. O inimigo, ele está te iludindo. Aí você faz com as duas mãos e faz uma expressão assim, ó. Como que é ele com a cara assim, sorrindo, tá quase te pegando. Pensa nessa expressão, ó. A boca aqui, ó, a malícia. E ele tá, ó. Tá quase pegando a pessoa. Então, vamos usar a expressão, caprichar nessas expressões aí, para sair uma interpretação bem bonita. Então, verbos direcionais e verbos com concordância, que é a mesma coisa, tá bom, pessoal? Gente, tá acabando. Eu coloquei pouco exemplo aqui para poder colocar vocês para fazer um tanto de frase. Mas vamos passar logo aqui para os verbos classificadores, mas é interessante a gente falar alguns exemplos, porque vocês vão deparar com isso e vocês já sabem fazer. Nós vamos falar dos verbos classificadores. Eu estou pensando em fazer uma proposta para vocês. A gente faz algumas frases aqui sobre esses dois tipos de verbos que nós estudamos e a gente marca na semana que vem só para a gente falar de verbos classificadores. Gente, ele demora uns 40 minutos, porque é o verbo mais lindo que tem. Porque os verbos classificadores, é ele que traz riqueza para a interpretação. É ele que traz clareza, mas ao mesmo tempo é o mais difícil. Porque você vai incorporar pessoa, você vai incorporar uma ação, você vai incorporar um objeto, você vai incorporar um animal. Tudo com esse verbo.
tudo usando ali os parâmetros para poder mudar aquilo ali. Então, como já são 9h30, vocês vão ficar cansados e a gente vai estender aí a aula. Nós vamos finalizar aqui com uma frase, cada um de vocês vai fazer uma frase, falar para mim qual foi a experiência, você já conhecia, já tinha feito alguma coisa de interessante, e a gente marca na semana que vem. A semana que vem nós vamos falar sobre verbos classificadores e verbos espaciais. Vai ser na terça? Isso, terça-feira. Nós vamos falar de verbos classificadores e espaciais e verbos de locação, que não é aquele de locomoção, é o de locação. Tá bom, gente? Que é mais difícil ainda. E mais maravilhoso e mais lindo. O que é rapidinho? O classificador é isso, a incorporação, né, de uma pessoa, um animal, um instrumento, um objeto, a partir do parâmetro. E o verbo de locação você, por exemplo, você vai cortar o cabelo, você vai fazer uma cirurgia na cabeça, no coração, na igreja tem muito isso, a Irmandade falando de cirurgia, de doença, de situação que aconteceu, e aí você precisa utilizar esse verbo no seu corpo, certo? Você vai precisar usar um instrumento para aquilo e vai precisar de usar o corpo para essa marcação. E na Bíblia tem muito exemplo disso. E aí a gente vai trazer alguns exemplos de frases comuns e frases da Bíblia para a gente já ir contextualizando, tá bom? A gente marca na terça da semana que vem. Aí a gente fecha aqui algumas frases para a gente encerrar o nosso encontro. Vamos lá, uma para cada. Pode falar, Duda, para a gente começar. Você quer falar? Calma aí, rapidinho. Tá. Enquanto isso, nós vamos preparando. Ó, eu preparei uma frase especial para cada um de vocês. A primeira frase, são frases simples, tá? Mas vocês já vão pensando aí. Meu filho me fez uma surpresa. Ele me deu um presente maravilhoso. Essa é a primeira frase. Eu quero expressão bem bonita. Leila, essa é a primeira frase para você. A segunda é um verbo direcional. É para Elisângela. Você entrega a mala ao seu amigo. Você entrega a mala ao seu amigo. Você vai utilizar esse verbo direcional, essa construção no espaço de uma pessoa que você está falando e do amigo do outro lado para entregar essa mala. Robson, vou pegar uma bem facinha para você não ficar triste. Lilian vai ser assim, ó. Essa aqui é mais chique. Ela atirou a flecha no alvo. Tá bom? Essa aí é a sua. De Robson é assim, ó. Vai lembrando aí, gente. Você vai até a rua... Você leve o lixo até... Como é que é, gente? É porque eu tô querendo dificultar mais um pouquinho, tá, Robson? Rafael, não repara, não. Leve o lixo até a rua. Essa é a frase sua. Fácil demais. Mas aí você precisa fazer essa marcação dos dois espaços. Da onde que tá o lixo e para onde que a pessoa vai levar, tá bom? E... Duda, não corre não. Pode fazer hoje, nós já estamos acabando. Você pega... Duda, o seu é fácil. E de Robson, esse aqui, ó. Você pega a cadeira para a mamãe sentar. Bem fácil, tá bom? Ó, gente, todas essas frases você tem que construir no espaço. Pensa aqui que o objeto está de um lado e a pessoa está do outro. Então, vocês vão construir com expressão e fazer. Vai, Leila, a sua primeira frase. Pode fazer. Que surpresa agradável. Meu filho me deu um presente lindo. Ela só tá aqui rir. Lembra do filho, lembra da surpresa que ele fez, e cada um vai pensando aí na sua frase. Rafael, você sabe o sinal de lixo? Qual é a minha frase mesmo, tia? A sua? Peraí. Só um segundo. Tô pensando na sua aqui. Vou pegar aqui. Ó, Rafael, sinal de lixo, esse dedo do meio, você tira do nariz, com a expressão bem assim, e pega aqui, ó, e joga pra lá. Abre jogando, tira do nariz e joga. Por quê? Uma coisa fedorenta, você pegou e descartou. Então, esse é o sinal de lixo, ó. Certo? Esse é o sinal de lixo. E aí, a sua frase é você mandando a pessoa pegar o lixo que está aqui e levar lá para a rua, descartar lá na rua. Tá bom? Irmã, eu tô começando agora, então não conheço quase nada de sinal. Ainda, aí é que vai ficar perfeita essa frase. Eu vou te ajudar, não preocupa não. Vai ficar, ó, top. E o sinal de rua, você só precisa desses dois. O resto você, rua, isso mesmo. Você fala com ele, você pega aqui o lixo, daqui você leva lá para a rua e joga lá. A sua é mais fácil, Rafael. Vamos Não sei lá. se eu vou conseguir, não. Certeza. Pode começar, Leila.
Tá, e aí eu surpresa, você tá surpresa. Primeiro você fala assim, ai, que surpresa agradável. Meu filho me deu um presente lindo. Primeiro você tá surpresa. Qual o sinal de surpresa? Admiração. Surpresa, gente, é a mesma coisa que susto. Só vai mudar a expressão. Se for susto, assim, ó, abre a boca, abre o olho, ó, bate aqui no peito e vai para frente. E se for surpresa? Expressão de alegria e susto ao mesmo tempo. Isto, ó, esse é o sinal de admirado, né? Ó, que surpresa, tô admirado, muito bem. Ó, tô admirado. Meu filho me deu um presente lindo. E o dá? E o dá como é que é? É o último. Pega o Ó, esse aqui é o dar. Só que como o presente é lindo, a gente imagina que é uma caixa grande, um sapato lindo. Você não pode fazer esse punhadinho para pegar o sapato lindo e te dar. Você vai pegar a caixa que ele te deu e te entregar. Vai lá. É bem fácil, gente. E o presente lindo? Ó, o dar é o último. Duda, sua frase é assim, ó. Libras, aprender é fácil ou difícil? Sua frase é essa, tá? Treina aí. Ó, vamos lá. Que surpresa! Faz aí. Isso, ó. Que surpresa, ó. Meu filho, faz aí. Meu filho, presente lindo, ele me deu. Um nenenzinho? Pra caixa! Essa caixa tá parecendo um nenenzinho. Pega a caixinha, ó. Na hora de você fazer a caixa, porque, gente, o surdo ele é muito cobrar de nós. Então, ó, presente, uma caixinha lindo. Pega a caixinha e se entrega. Certo. E, ó, e aí você fechou, ficou quase um negocinho bem pequenininho. Segura na caixinha, pega do lado da caixa, imagina você segurando ela na base, aqui, e te entrega. Porque você pode fazer assim, ó, presente lindo me deu. Sim, tá certo, tá. Tá, só que esse verbo você pode incorporar um classificador. Ele pode ter te dado uma geladeira, ou ele pode ter te dado um anelzinho aqui dentro. Então você vai incorporar, por que não, né? Incorpora e te entrega, ou faz assim, mas fica mais bonito, mais rico, mais valioso, tá bom? Mas ficou, ó, perfeito. Elisângela, você, minha querida. Qual que é a minha mesmo? Você não treinou, não, santa de Deus. Ó, você entrega, como é que é? Entrega esta mala para o meu amigo. Entrega esta mala para o meu amigo. Vai. A minha é Libras, é fácil aprender Libras. É fácil ou difícil? Então, no geral, vai, Elisângela. Quem negava qualquer mérito por aquele serviço passado, e por novas instâncias da França. Isso, vamos de novo, vai. Entregue esta mala. O entregar é a última coisa que você vai fazer, né? Isso, primeiro faz a mala. Isso aí é o quê? Uma caixa? Uma mala. Pequena, né? Pelo jeito da mala. Libras. Isso, mas aí você pegou a malinha assim, deve ser uma bem pequenininha, né? Ó, vai de novo, pega essa malona pela alça, para entender que é uma mala, não é uma bolsa. Isso, então faz. Ó, esta, você tá vendo ali, ó, esta mala, pega embaixo e pega em cima. Esta mala, você tá vendo ali o amigo? Você pega ela e entrega para ele. A mala ficou no meio da estrada, né? A mala ficou pendurada. Se estivesse cheia, coitada, ele não ia dar conta. Mas, ó. Tá bom? Oi.
Ótimo. Pode levar, gente. Garota. Robson, o seu mais fácil. Qual que é a sua? A dele é assim, ó. Você pega a cadeira, entrega para a mamãe sentar. Pensa assim, gente, quando você vê uma frase dessa, a primeira coisa que você vai pensar, que é elemento fixo? É mamãe e cadeira. 2 elementos fixos, uma pessoa e um objeto. Então, primeiro você tem que construir essa cena. Se eu estou mandando você pegar uma cadeira, você suponha que a mamãe esteja aqui. Se a gente pensar como o surdo enxerga, fica muito fácil. Pega essa cadeira e entrega para a mamãe sentar. Significa que a cadeira está aqui e a mamãe está aqui. Então, você vai olhar para a cadeira e marcar e falar assim, ó, tá vendo aquela cadeira? Tá vendo a mamãe ali? Pega ela e entrega para a mamãe. Só isso. Isso é uma construção visual. Vai fazer. Vamos lá, ó. Mostra para lá e fala assim, ó, aquela cadeira, porque se você balançar assim, o movimento é sentar, mas se for parada é cadeira. Então, ó, aquela cadeira, ali tá a mamãe. Pega a cadeira. Como é que você pega uma cadeira? Pelas alças da cadeira, né? Pega, entrega para ela. Só isso. Tia, Ela vai sentar. Hã? Como que é o aprender? Aprender. Mão aberta, fecha em S, abre, fecha em S, abre, fecha em S. Então, assim, ó, aprender. Se você quiser aprender muito, se quiser aprender normal, aprender. Aprender, então, aprender Libras é fácil, né? Minha negócio, né? Ou difícil. Você está perguntando para todo mundo que está aqui se hoje aprender Libras foi fácil ou difícil. Tá bom? É uma interrogação, olha a expressão de interrogação. Vamos lá, Robson. Entendeu sua parte? Então, é visual. Você viu a cadeira aqui, você mostra, ó, cadeira, mamãe ali, pega, entrega para ela. Tá bom? Se fosse uma mala, igual a Elisângela fez, ela pegou a mala, ela incorporou, pegou na alça da mala, pegou embaixo e entregou. Mas como o seu é a cadeira, você já marcou a cadeira, como é que você pega? Você não vai pegar assim e levar para lá, porque é estranho, né? Você pega na alça da cadeira aqui e entrega para lá, tá bom? Ótimo. Lilian, sua frase foi qual? Ah, a sua foi linda. Ela atirou a flecha no alvo. Vamos lá. Como é que seria o alvo? Como é que é o alvo? Fala para mim. Todo mundo conhece um alvo. Ó, Rafael tá te dando a dica. Ele colocou a mão e botou o dedo ali no meio. Mas isso aqui, Rafael, poderia ser, sabe o quê? Se você não explicitar para o surdo, ele pensa que isso aqui é um ponto. Isso aqui é um sinal de ponto. Ponto final mesmo do português. Ó, vamos dar um ponto aí nessa conversa, um ponto final, vamos acabar com isso. Ou então a frase tem um ponto. Então, você pode usar isso aí que você fez, depois que você explicar, tá bom? Isso aí vai ser a ação final. Nós não vamos dar dica para ela, não, porque nós vamos deixar ela quebrar a cabeça. Aí usa isso aí que você sugeriu. O que é o alvo? Você tem que pensar visual. Faz para nós aqui o desenho de um alvo. E aí agora usa o que Rafael fez. Faz uma mão de apoio. Isso, exatamente, minha princesa. Ó, o alvo tá aqui. Você faz a bolinha. Porque se você fizer assim, só assim, ele vai pensar que é muita coisa, né? Faz a bolinha, circula a bolinha, põe a mão de apoio e toca no meio. Aí ele sabe, isso é o sinal de alvo, ó. E faz assim, ó, no alvo. Então, já vai ser incorporado. O sinal de alvo junto com atirou a flecha no alvo, vai ser tudo junto. Não tem como você separar isso. Então, se ele atirou a flecha no alvo, mostra para ele é só apontar, ele. O que você vai ter que fazer? Tira a flecha de onde? Talvez ele puxou só a cordinha. Gente, parece... Oh, meu Deus, às vezes tem gente que ri. Mas não é para rir, não. Se você puxar assim, pode ser que esteja só a cordinha, o negocinho, a borrachinha. Pega a flechinha lá de trás de suas costas. Não precisa caneta, não. Vai. Deixa a caneta. Vai, tira a flecha. Isso. Mira bem. Pode mirar bem. Solta. Soltou. Agora você desenha o alvo e faz atingindo o alvo. Ó, o círculo. Faz o círculo.
Todo mundo tá fazendo aí, que eu tô olhando para ela. Faz o ciclo só assim, ó, com essa configuração. Pá! E a expressão de alegria? Senão não vai ser no alvo. Cada detalhe faz a diferença. Isto! Mas você não sorriu, então não foi no alvo. Vai de novo. Na hora que bater no alvo, você sorri. Vamos lá. Tem que sair perfeita essa frase. Ele. A flecha. Tem que sorrir, foi bom. Acertou. Certo? Ó, ele. Se não sorrir, não bater lá no meio e sorrir, não foi no alvo. Ele tem que entender que foi no alvo. Viu? Só um detalhezinho de um sorriso, o surdo entende, foi no alvo. Porque senão a pessoa tinha ficado triste, né? Mas, ó, perfeito, é isso aí. Rafael, você. Qual a sua frase? Ele pegou o lixo, né? Não, você tá mandando a pessoa pegar o lixo daqui e joga lá na rua. Vai lá. Ó, você vai sinalizar só nesse quadradinho que você tá nele aí. Nós só estamos te vendo assim. Você vai sinalizar bem nesse meizinho aqui pra gente ver sua mão. E no próximo dia você vai girar o celular para ficar grandão na tela. Mas se não, agora você vai treinar aqui. Vai. Pode chegar mais para cá, que nós não estamos te vendo, não. Ou mais para trás. Isso. Ó, você tá falando ele. Você vai mandar. Então, ó, vai. Você está fazendo assim, ó, ele. Então, você faz assim, ó, vai lá. Vai lá. Você tá mandando. Isso, ó. Pega sua mão aberta, igual você pega uma coisa, ó. Pega o quê? O lixo. Ó, faz assim e faz como se fosse jogando assim, ó. Pega o lixo na rua, a rua vai estar pro lado de cá. Digamos que você está mandando seu filho que está aqui em casa, dentro da sua casa, pegar o lixo daqui e jogar lá. Então, vamos lá, ó. Vai lá, faz comigo. Vai lá, mostra pro lado, tá? Isso, vai lá. Ó, tem o lixo, pega o lixo assim, joga e faz assim, ó. Pega ele, pega esse lixo, amarra a sacolinha, pega nela e vai lá. Rua, joga ele lá, descarta ele na rua. Pronto, agora você consegue, vai. Chega mais para trás, para nós te ver. Isso, vai, pode falar. Junta o lixo. Ó, pega o lixo aqui, vai juntando, junta, amarra a sacolinha. Isso, pega esse saco pesado. Leva para lá, mostra para a rua. Você está vendo ali a rua? Rua. Primeiro rua e depois joga lá. Isso! Certíssimo! Parabéns! Tá vendo como é que é fácil? Agora, Duda, a última frase. Vai, Duda. Aprender Libras é fácil ou difícil? E cada um vai responder para mim. Ela vai perguntar. O verbo você não pega nesse verbo agora, não. Primeiro, o que é? Vai. O verbo é depois. Primeiro é Libras, a primeira coisa. Libras, né? Isso. Assim, não é? Mão aberta, que é o sinal de língua de sinais. Língua de sinais é assim. E Libras, que cada língua de sinais tem assim no seu país, né? Sinal de Brasil, junta com língua de sinais e vira Libras. Libras. Então vai. Libras, aprender fácil ou difícil? Tá. O Libras eu vou aprender, eu já sei. Falta fácil e difícil. Então vai. Tá certo. Vai, pode fazendo. Fácil, quem sabe o sinal de fácil? Esse é o sinal de amanhã, Rafael. Fácil. Ó, faz aí de novo? Fácil, Elizabeth, isso mesmo. Ó, pra cima, gente, ó. Fácil. Fácil, como se estivesse dando a testinha pra cima. Fácil. Assim? Isso. Ou então, fácil. Tipo assim, mamão com açúcar. Isso é moleza. Isso é muito fácil. O surdo usa esse fácil ou esse fácil.
tá bom? Eu Mas posso pode escrever ser fácil, porque ele é um fácil mais... Como é que fala? É Libras aprender fácil ou difícil? Isso, ó, você faz uma pausa, ó. Libras, aprender, faz uma pausinha. Fácil ou difícil? E faz a expressão de dúvida, de exclamação, né? Vai. Ó, fecha a boquinha, não movimenta com a boquinha, que nós não vamos movimentar essa boquinha, vai. É porque quando a gente está aprendendo livro, a gente faz tudo com a boca, vai. Fecha só a boca. Isso. Ou, sinal de ou, uma bolinha e gira o U. Uma bolinha de O e gira o U. Gira o U. Ó. Ou, gira, ou. Fácil ou difícil. Tá certo? E o difícil? Ó, estica o dedo assim. Isso. Ó, como se fosse uma cobrinha andando aqui na frente da testa. E se for muito difícil, uma coisa quase impossível, faz com as duas mãos para o surdo ver que o trem tá feio. Ó. É difícil, é pesado, é impossível. Tá? Então pode fazer só com um, que Libras não é difícil. Vai, Libras. Aprender fácil ou difícil? Isso. E a expressão? Você está perguntando. Eu dou uma pausa aqui estranha. Ó, vamos lá. Todo mundo. Libras, ó. A Rafael está dizendo que é difícil. Leila diz que é difícil. Você, Elisângela? Mais ou menos. Robson? Robson está se achando, diz que é fácil. Mamão com açúcar. E Lília? Muito difícil. E você, Duda? Fácil ou difícil? Mais ou menos. Ô, gente. Depende, né, gente? Depende de várias coisas. Nosso esforço, nosso empenho, nosso foco. E, principalmente, depende de quê? O objetivo que você está aprendendo. Para que você está aprendendo? Né? Se a gente está aprendendo para trabalhar, o foco lá profissional, ok. Mas seu objetivo é qual? Se você tem um objetivo espiritual, uma causa social, uma causa maior, é claro que a gente sabe que vai ter alguém que vai financiar isso aí, né? Nós sabemos disso. Certeza. Então tá bom, meus amados. Olha, não vai ficar muito cansativo, vocês vão começar a dormir aí. Semana que vem, eu espero vocês aqui. Chame os amigos, os irmãos aí da igreja que estão aprendendo Libras. Vamos interagir, vamos aprender mais sobre esses verbos e vamos continuar aí nessa dedicação. Espero vocês. Prazer conhecer Rafael, que eu não conhecia, Elisângela também, e Lilian, que veio hoje. Que alegria, que felicidade. Os outros eu já conhecia. Faltou Marlúcia, não sei por que ela não veio, que ela falou que ia. Oi? Marlúcia. Pois é, vamos mandar a gravação para ela treinar também. Gente, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um abraço no coração e vamos treinar, tá bom? Qualquer coisa, vocês me chamam lá no PV, que a gente vai conversando melhor. Ok, meus amados? Fiquem com A palavra do meu texto foi Jesus anda sobre o mar. Ó, o mar. Você bem que foi interpretar. Eu fiz o texto já. Faz aí ele andando por cima do mar, deixa eu ver. Hã? Faz ele andando. Que gracinha, muito bem. É isso aí. Deus abençoe, viu, meus queridos? Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe. Quero ver vocês evangelizando surdos, hein? Vamos lá. Quero ver. Vou orar para Deus mandar um surdo aí urgente para encontrar com vocês na rua e colar. Quero ver se vocês vão anunciar essa Libras aí para eles. Gente. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus.